Tá, faz sentido. Ulisses, eu até te perguntar, você tem um conhecimento muito vasto pelos últimos livros que você fez também, mas você viu aí uma galera muito boa em dissimulação, manipulação, sedução, e para realizar aí contextos, situações perversas. Falando até mais da Flor de Lis, acho que esse é um caso que ilustra bem mais a manipulação e a perversidade, enfim, a depravação. Uma das coisas que eu acho mais bizarras, cara, é como que um contexto, muitas vezes associado a uma imagem religiosa, muda toda a interpretação do público. Por exemplo, se eu viro e falo assim, ô Igor, eu sou professor de linguagem corporal. Eu vou passar 1 hora no quarto trancado com a sua filha, ensinando linguagem corporal para ela. Você vai fazer exatamente essa cara. Conversa é essa aí, irmão? Agora, se eu falo assim, eu sou pastor, eu vou passar 1 hora ungindo tua filha dentro do quarto dela, em muitos contextos a pessoa vai falar, legal. Eu vou lá e falo assim, eu vou pegar uma criança na rua que eu nunca vi na vida e vou colocar essa criança junto com mais outras 40 lá, ou 30, ou 10 crianças que seja, na minha casa. E só, porque eu quero. Porque eu acho massa ter umas 10 crianças lá em casa. Você vai falar, mano, você tá doidão? Você vai fazer igual Casemiro. Meteu essa, doidão! Meu carioca é uma merda, né? Mas se eu falo que eu vou fazer isso porque Deus, porque eu tenho um propósito com Deus, você vai falar, ah, não, pô, o cara tá salvando essas crianças. Você vai ter talvez uma interpretação passiva. E só para deixar claro, antes de eu fazer a pergunta pro Ulisses, eu não tô falando contra a religião, tá? O meu ponto é o seguinte. Eu acho que às vezes o pessoal, no geral, a gente tem talvez, isso seja até em nível cultural, de relevar muitas situações por conta do contexto religioso. Você saberia, assim, me dizer ou indicar sinais que o pessoal que está em casa está ouvindo, pode utilizar para, tipo assim, olhar uma situação e falar, peraí, isso aqui tá estranho, velho. Independente de ser um pastor ou de ser um professor de linguagem corporal, 1 hora trancado com uma criança num quarto é um negócio esquisito. O que você observa, assim, como que a gente poderia aplicar no dia a dia? Eu não saberia, eu precisava de, sei lá, de um estudo, de uma pesquisa, eu não conseguiria responder. Se eu tentasse responder essa tua pergunta, eu estaria sendo leviano. Mas eu vou te contar 2 histórias Perfeito. que aconteceram comigo que ilustram um pouco essa tese que tu está levantando, mas são recortes. Tá? São recortes. Quando eu estava trabalhando na revista Veja, eu fui lá no interior do Piauí, porque ninguém vai lembrar disso, porque era um caso que ele repercutiu muito no momento e desapareceu. Mas teve um caso lá numa penitenciária agrícola do Piauí, do interior do Piauí, que era o seguinte, era uma colônia agrícola que era um regime semiaberto, em que na época da safra, cada preso tinha um lote, eles plantavam, mas na hora da colheita eles não davam conta, e eram coisas que tinham que ser colhidas rapidamente. Então eles podiam receber familiares que moravam na redondeza da colônia agrícola para trabalhar no período da safra. Um dos presos que estavam lá, trabalhando no regime semiaberto, ele estava usando como critério porque eram muitas famílias querendo trabalhar e pouco emprego ali. Então ele usou como critério, eram principalmente pessoas de igrejas evangélicas ali da redondeza. Ele usava como critério que a mãe levasse, eram famílias que apareciam. Ele usava como critério famílias que tivessem adolescentes. Toda a família trabalhava, mas na hora eles não podiam dormir na cadeia. De noite, a família ia embora e esses adolescentes ficavam na cadeia, saíam da agricultura e iam para a cela do. Tô gostando dele também, o Paulo. Eu vi. Aí o que aconteceu? A mãe e uma família foi lá com um garoto, se eu não me engano, de 12 anos, não vou lembrar a idade, mas era bem garoto. Levou lá e a mãe disse: ele pode ficar aqui para trabalhar aqui na cela? Ah, pode, não sei o que, a mãe deixou. E aí teve um baculejo lá na cadeia e os carcereiros levantaram o colchão e esconderam o moleque lá embaixo do colchão. Não chegou a acontecer nada com isso, mas foi um escândalo. Primeiro porque estava dentro de uma cela, porque à noite eles recolhiam para a cela, era um preso perigoso. Mas aí eu fui lá pela revista Veja fazer essa matéria e eu foquei na mãe. O que faz uma mãe deixar... E ficou muito claro na reportagem que a mãe sabia o que ia acontecer com o menino.
Inclusive, ela disse para mim o seguinte, não, mas se ele não deixasse ele lá, a gente não ia ter o que comer, porque é nosso trabalho. A gente precisava voltar no outro dia para trabalhar. Aquele filme A Dúvida com a Meryl Streep bate numa sim, linha parecida. Sim, quando a menina deixa... É quando ela conta que o pastor, que o padre supostamente está... Ela diz assim... A mãe não, fala, eu sei. Não, ela não fala, eu sei, não. Na dúvida... Fica subentendido que ela sabe. Porque não fica claro se ele estava molestando o garoto. Mas o que chama atenção, exatamente, mas o que chama atenção nesse filme é que quando a madre superiora conta para a mãe, que é a Viola Davis, que aliás está sensacional no papel, quando ela conta para a mãe fica na dúvida, ela diz, olha, eu acho que tá estranho, mas ela diz assim, olha, o meu lar é tão desestruturado que esse padre está dando afeto pro meu filho e o pai que eu tenho lá bate nele, deixa o padre dar, mesmo que isso implique no abuso sexual. No caso da Flor de Lis, do livro da Flor de Lis, tem uma história muito parecida, porque como muitas mães, algumas mães me procuraram dizendo que a Flor de Lis tinham roubado filhos, aí uma delas me chamou bem a atenção, porque chega muita história, mas tem que passar um filtro, né? O que é verdade? Qual a história realmente me interessa? Essa é impactante, ou essa é igual àquela, não quero. Mas eu tinha uma mãe que me chamou a atenção, que ela estava reclamando que a Flor de Lis roubou um filho dela e tal. Ela sabia, mas ela me contava que o filho visitava ela, mas a Flor de Lis, eu falei, como assim? Ela dizia, esse é uma menina, e essa menina já estava sendo supostamente abusada sexualmente pelo Anderson. E eu falo, mãe, tu tá me dizendo que ele roubou tua filha. Tu tá me dizendo que ele abusava dela e tu não fez nada? Não foi não, porque se a minha filha saísse da casa, eu não tinha como sustentar ela. É muito louco isso, sabe? Sinistro, louco, mano. pesado, é triste. Sinistro, bagulho é sinistro, mano. Que bad, hein? Que bad trip, velho. É triste que a gente volta no que o Ulisses falou, é o contexto de extrema fragilidade, a vítima, né? O alvo. É isso, a mulher pensa, olha, esses 3 casos, a da colônia agrícola lá no interior do Piauí, se tu for trocar em miúdo, se tu fizer uma linha fina para resumir isso, a família entregou um garoto para um feitor ali de uma colônia agrícola para poder comer no dia seguinte. É mais ou menos isso. Olha, transa com meu filho para poder, pelo amor de Deus, para eu voltar, a gente voltar aqui e trabalhar, porque a gente precisa sustentar os outros que estão lá em casa. No filme Dúvida, é tipo, não, se a senhora continuar implicando com esse padre de ser expulso, que ela queria a transferência dele, se for transferido, o meu filho vai voltar e ficar lá naquela casa apanhando, é melhor ele estar aqui. E ela falando ano que vem ele já vai se formar, ele já vai pra escola tal. Deixa acabar só o ano rapidinho, ou seja, Nossa. continua, é tudo subtendido, que aliás eu acho muito melhor quando ele fica Até a fala da Meryl Streep no final é muito boa, né? Que ela... Sim, que até ela fica... E aí, vou passar um pano então? Né? Que até ela tá em dúvida, né? Mas na Flor de Lis a mesma coisa. A mulher, porra, se tu tá dizendo que tua filha foi roubada, se tu tá dizendo que o pastor já tava, que a menina tava ali nascendo os 6 nela, já tava na fila, já tava sendo molestada. Porque o Anderson, ele era tão asqueroso que o assédio, tudo começava de forma muito sutil. Ah, deixa eu ver se já tá nascendo seio. Eu botava a mão. Ah, deixa eu ver se já nasceu. Opa, já tá nascendo... Tem um chiado do microfone lá do Flow, hein? Não é aqui não. É lá no do Flow. Pelinhos lá embaixo. Botava a mão. Tudo assim. E é uma coisa tão asquerosa, que é uma parte bem... Essa parte eu já escrevi, te confesso que foi assim, bem repulsivo, que tem umas meninas na casa que elas foram assediadas pelo pastor Anderson numa época em que elas não tinham sexualidade desenvolvidas, que aí elas começaram a desenvolver a sexualidade ali 11, 10, dependendo da menina, 10, 11, 12 anos, e ele perpetuava esse assédio, e elas criou-se uma confusão na cabeça delas que sexo era aquilo. Tem uma que se apaixonou pelo pastor com 12, 13 anos. Ela só veio virar a chave, aliás, desvirar a chave, quando um coleguinha lá fora da casa começou a paquerar. Ela disse, não, eu sou comprometida. Aí foi que ela viu que aquilo não era... Que ela não era, sabe a pessoa se envolver sexualmente com o abusador, porque para ela toda a referência que ela tem de sexo é aquilo? Que bad vibe, hein?
Até um negócio que eu ia te perguntar. Os casos que eu já trabalhei de imperícia, de testemunho de suspeita de abuso sexual infantil, eu já tive que ver vídeo assim, material de 1 hora, somando tudo, né, da criança detalhando o abuso. E assim, o meu trabalho eu observo o testemunho, coloco alguns pontos ali, busco umas referências científicas para sustentar meus pontos, fecho meu parecer técnico, mando para o advogado e eu nunca mais mexo naquilo. Vou trabalhar no máximo, assim, 1 hora de conteúdo só para gerar esse parecer técnico, enfim, esse exame pericial. Então eu consigo ter um filtro porque, assim, eu tô caçando coisas-chave para cumprir ali o meu protocolo, né? Eu vejo que é diferente do que você está fazendo. Você está tendo um contato muito maior com o material do que eu. E eu via, cara, assim, as primeiras vezes que eu trabalhei, eu lembro que o primeiro vídeo que eu peguei era um vídeo de 21 minutos, o menino detalhando o abuso sexual pelo próprio pai, e o vídeo F-Flow. cara, é bizarro, assim. É bizarro. E se aquilo me fez mal, eu falei, não, vou dar uma pausa hoje, semana que vem eu volto. Eu queria saber o que você sentiu, cara, nesse caso aí da Flor de Lis, nesses sei, olha, eu acho que eu tô ficando igual médico. Vou te confessar, essas perguntas sempre são meio feitas. Porque o médico é assim, né? Se eles... Imagina um médico que trabalha numa UTI. Sem condição. Se toda vez que ele fosse emocionar quando ele der uma notícia ruim para um parente que verdade. Então eu tô criando meio essa casca, sabe? Eu fico muito... Tem algumas coisas no livro da Elise que eu fiquei muito chocado depois que o livro ficou pronto e começou a repercutir. Aí comecei, nossa, tipo... Mas no momento que eu tô ali apurando, se eu não criar essa casca, se eu não criar esse distanciamento emocional, aí eu não consigo realizar o meu trabalho. Entendi. Porque, por exemplo, eu não posso ir fazer uma matéria... Eu tava... Uma das últimas matérias que eu fiz pro jornal o Globo, eu fiquei na Cracolândia 15 dias para fazer um puta material lá. Mano, eu não sei se vocês são de São Paulo ou mesmo quem é de São Paulo, se já passou ali na Cracolândia, velho. A Cracolândia, mano, é uma coisa, velho, que vocês não têm noção que como é surreal, cara, tá ligado? Uns dias desses eu tava indo lá na Sala São Paulo ali, que fica bem do lado, tá ligado? Sala São Paulo é o teatro, né? Tipo assim, é uma casa de concerto. E tipo assim, GPS se errarem, errei a entrada, eu tive que passar pela Cracolândia ali, tá ligado? Só que, mano, de gaiatão, tá ligado? É muito, muito assim, ó. Fica GCM das duas pontas, assim, tipo que isolando a rua. E lá dentro é tipo assim, é tipo Walking Dead, assim, na rua. Tipo Walking Dead, tá ligado? Assim, mano, um monte de zumbi, tipo, andando. Cara, é muito assim, não sei nem explicar, cara. É uma das coisas mais chocantes que você vai ver na sua vida, assim. Sem dúvida, velho. E eu via umas cenas assim que, cara, eu tava com vontade de pegar na mão e ali dar um lanche pra pessoa que tava com frio, passando fome porque gastou o dinheiro. Mas aí a minha função ali não é essa. Eu posso até em outro momento, se eu tiver talento para fazer esse trabalho de assistência social, fazer isso aí é outra coisa. Mas na hora que eu tô lá fazendo um trabalho de reportagem, cara, não dá pra... Nunca te deu um rebote emocional isso daí? Eu acho que já, mas eu não lembro agora qual. É possível que sim, especialmente no começo da carreira e tal. Não, acho que até umas, mas eu não lembro agora. Eu já dei, mas já... Eu lembro quando minha filha nasceu, cara, eu tive um rebote com esse material que eu tive contato, porque assim, eu trabalhei por muito tempo sem ter criança próxima, né? Assim, minha irmã já era mais velha, meu irmão já era maior de idade, então... Eu trabalhei muito na criança. pandemia. Na pandemia, assim, foi... Cara, eu trabalhei... Eu estava na revista Época, então eu estava na linha de frente, assim. Quando aquele Hospital Santa Maggiore estava explodindo de caso, eu passei um dia, eu fui lá com os donos da Prevent Senior, e eles disseram, olha, ninguém, que estava aquilo que lá era uma bosta, e eles diziam que não era. Aí eles diziam, olha, quem quer ir lá? Tava todo mundo no meio da pandemia, nem o repórter quis. Aí eu fui lá e falei, eu quero. Aí eu chamei o fotógrafo do Globo, o Edilson, quero. Fomos para lá, ficamos lá. Fiquei lá o dia todo, assim, toda aquela sequência desde a hora que o paciente chegava, aí ia para a enfermaria, para a internação, para a UTI, morria e ia para o necrotério. Fazia isso todos. Aí teve um paciente que eu fechei a matéria e tinha um paciente que ele estava na UTI, mas ele voltou para o quarto, que ele teve uma melhora, mas ele estava muito mal, só que aí encerrou a matéria. Mas eu tive esse rebote. Depois que a matéria foi publicada, eu li a história dele bem emocionante, mas no dia seguinte eu liguei para saber como tinha morrido. Mas, por exemplo, se eu tivesse totalmente esse distanciamento, nem...
Por que ainda precisava sentir essa emoção de que o cara... Mas me deu aquela curiosidade que não servia para nada, porque a matéria já tinha sido publicada. Então tem essas coisas assim, mas isso não vai muito, senão aí, cara, não dá. Você tem esse filtro bem definido no geral. Tenho. Legal. Principalmente para esse tipo de trabalho, né? Com criminoso. Imagina, por exemplo, se eu vou ficar amigo de um criminoso. Porque tu fica. Conheço uns aí que. O teu ambiente de trabalho, pro jornalista, o ambiente de trabalho dele não é só a redação. Porque tu tá ali, sabe, se tu é setorizado na Assembleia Legislativa, tu vai muito lá, tu faz um círculo social ali, que tu vai acaba pro happy hour. O meu trabalho tá, por exemplo, na época da Suzane, tá em cadeia. E tinha umas presas que, assim, se não fosse criminosa, ela seria minha amiga, porque tinha uma conversa muito agradável, sabe? Elas eram muito alegres, eram muito espontâneas, muito inteligentes, porque elas leem pra caralho, voltam a bater na tecla de que elas leem pra ter remissão de pena. Só que aí, tipo, como é que eu vou... Tô ali pra coletar uma história da Suzane, bater uma empatia, eu vou levar a mulher pra um bar pros meus amigos? Não, né? Tem que ter esse distanciamento. Tu chegou a se interessar a estudar psicologia ao longo desses anos no teu trabalho? Só estudar de ler livros, mas de fazer o curso, não. Eu tinha uma curiosidade lá atrás, mas passou. Eu via que eu lendo os livros técnicos, os que as próprias psicólogas... Meu nome é Tamir Felipe. Os psicólogos que me ajudam, eles são excelentes. Porque eu chego lá... Conversa, eles já me emprestam 2 livros para ler. Psicólogo é assim. Aí leio. E como é que tu fez para manjar sobre o teste aí de Rocha? Esse foi difícil. Eu li 3 livros. 3. E técnicos. Não são livros que tu lê e tem que ler uma vez, 2 para... Entendi. Você leu aquele Ink Blots que a Darkside publicou ano passado? Eu fiz o prefácio dele. Eu li... Todos os que eu li, que eles me indicaram, eram livros... Manual. Não. Não chegou a ler manual. Eram teorias do teste. São livros técnicos que eu não sei nem se eu posso ficar falando aqui que o Conselho, já recebi umas notificações do Conselho. Do CFP? Mas eu comecei a ler livros que são vendidos... Tamir Felipe. Só para psicólogos, que o leigo não pode comprar. Entendi. Inclusive o que ensina a fazer o teste. Só que aí, como eu tenho uns amigos psicólogos, eu pedia para eles comprarem esses livros para mim. Eles compravam. Perfeito. É que essas pranchetas, elas não são as originais, né? Não, essas são. Não são as que estão no livro. Ah, tá. É porque, se eu não me engano, as pranchetas do teste não podem ser mostradas. Não, parada assim. Nossa. É polêmico isso. Elas não podem ser mostradas, mas essas regras se aplicam aos profissionais. Por exemplo, se eu não se sou... você fosse psicólogo... se eu não sou... Inclusive, eles mesmos já me disseram isso. Eu disse, Ulisses, o psicólogo... O conselho ele não pode te aplicar uma punição porque tu não faz parte do conselho. Você não tá ali. O que tu pode é aquele acordo lá, por favor, não mostra. Porque qual é a lógica de não mostrar? Esse teste aqui no Brasil, até pouco tempo atrás, ele era aplicado na admissão de delegados da Polícia Federal. Na PMSP ele ainda é. Aqui em São Paulo? Em alguns... Bom, estou falando com base numa entrevista que eu fiz de um psicólogo ano passado e ele comentou que ele aplica. Disso, na época que eu fiz o livro, eu fiz uma pesquisa, ele estava sendo aplicado na Polícia Federal, ele estava sendo aplicado